Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente. Dia de devocional hoje, dia de compartilharmos a palavra de Deus. Bom dia a você que está aí chegando, você que está entrando, que está indo para o trabalho ou que está em casa se arrumando. Bom dia, Letícia. Bom dia, gente. Bom dia. Quem tá mais entrando? Mirna, Silvia, Musa, né? A Musa. Bom dia. Hoje é de devocional, gente. De compartilharmos o nosso coração em Deus, de aprendermos com o Senhor e com tudo aquilo que Ele tem para nos ensinar, para nos fazer refletir sobre a palavra dele. Bom dia, pastora linda. Vixe, obrigada, bom dia. E aí, hoje é esse dia que a gente separa para ouvir um pouco a palavra de Deus e a gente ir compartilhando juntas aqui aquilo que Deus tem falado, que Deus tem nos ensinado, que Deus tem revelado ao meu coração para que eu pudesse compartilhar com vocês. Para quem não sabe, todas as sextas-feiras, às 7 horas, eu estou aqui compartilhando sobre o Devocional Forte e Corajosa, devocional que eu lancei o ano passado, que tem, eu acho lindo o tema que Deus me deu, Forte e Corajosa, presença de Deus, lugar onde a força e a coragem se encontram. Né? Nessa presença de Deus, onde nós nos tornamos mulheres fortes e corajosas. E como Ele tem abençoado mulheres. Olha, ontem eu recebi um feedback tão lindo, chega meu coração, se emociona, falando que depois que o devocional foi... que ela leu o devocional, que ela ganhou, ela tá voltando para Deus, se afastando do Senhor, ela tá afastada. E que bênção saber que aonde Ele chega, Ele tá abençoando a vida de mulheres. E aí eu convido você, se ainda não tem o devocional, vai lá, fala comigo, manda um direct ou entra no link da minha bio e já adquire. Lá tem todo o meu material, tem o livro A Arte de Se Reinventar, que é uma bênção. E também tem o livro Mulheres na Essência e já tem a pré-venda do outro devocional, Saber Prudente, que tá, eu vou marcar em breve a live não, que vai ser pessoalmente, né, o dia do lançamento desse devocional maravilhoso também. E hoje nós vamos conversar sobre uma mulher que tocou em Jesus. Eu queria ler para vocês o texto que está em Marcos 5. Diz assim, que vocês terão acompanhar, o texto está em Marcos 5, 24. Fala assim, Jesus foi, e com ele uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecia muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostou-lhe aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Esse texto me fala de algo assim sobrenatural e muito mais sobrenatural do que a gente imagina, porque naquela cultura oriental, tocar num homem era algo, chegava a ser até proibido. Eu fui em Dubai em 2021 e a primeira coisa que a gente aprende é que a gente não pode tocar em homens.
A gente não pode fazer, nem que seja o nosso marido na rua, nós não podemos fazer expressões afetivas, porque tocar no braço de um homem, tocar em alguém do sexo oposto, você está convidando aquela pessoa a ter uma relação sexual com você. Também, olha, em 1998, em 2004, quando eu fui lá no Haggai, no Havaí, os indianos falaram isso pra gente. Na Índia, isso também acontece. Você não pode tocar uma pessoa do sexo oposto na rua, porque você vai estar convidando para ter relação sexual. E assim, pode ser seu amigo, seu esposo, então é um ato libidinoso. É algo que é como se fosse atenta ao pudor das pessoas. Então a gente não pode fazer isso. E a gente é orientado lá no Haggai a não fazer isso. Eles interpretam dessa forma porque é a cultura deles. Imagine na época de Jesus, há 2000 anos atrás, onde a mulher sofria toda aquela questão cultural do Oriente, né? Principalmente do Oriente, e uma mulher toca na orla do vestido de Jesus. E aí, imagine a coragem daquela mulher. Ela pensou, se eu ao menos tocar no seu vestido, eu vou ser curado. Primeiro, ela teve uma fé completamente extravagante, e ao mesmo tempo ela foi extremamente corajosa de fazer isso. Ela passou por cima do que as pessoas poderiam pensar dela, ela passou por cima da própria doença dela, porque também a segunda coisa que era assim totalmente improvável é que ela tinha uma doença que era considerada impura. A mulher que sangrava, quando a mulher estava menstruada, quando a mulher estava no período dela do fluxo de sangue, ela não podia ser tocada, porque era impuro. Então, assim, ela não podia tocá-lo porque a cultura não permitia. Ela não podia tocá-lo porque ela era impura, né? Então, assim, ela tinha esses dois motivos muito fortes para não tocar em Jesus. Mas a fé dela foi tão grande que ela teve a coragem de tocar em Jesus. Faz sentido para vocês o que eu estou dizendo até agora? Faz sentido, gente? Me conta aí. Faz sentido? Conta aqui pra mim se faz sentido. Vamos lá. Vocês estão tão silenciosos hoje, só acenaram. Vamos lá, conta aí pra mim. Faz sentido pra vocês que isso era uma impossibilidade pra ela? Né? Com todo esse conceito que existia na cultura e todo preconceito que existia, ela fez isso, né? Faz sentido, sim. Realmente é uma coisa muito forte. Ela não poderia tocar na orla de Jesus. Mas a fé dela foi tão extravagante que ela passou por cima desses conceitos e desses preconceitos. E quando ela toca na orla do vestido de Jesus, Jesus sente que saiu virtude dele, né? Jesus sente que a virtude que saiu de dentro dele, abençoou a vida de alguém. E óbvio que ele sabia que era mulher, porque ele sabia todas as coisas, mas ele queria que ela confessasse, que ela falasse para ele, que ela rompesse aquela barreira. Jesus queria que ela fosse corajosa e extravagante. Foi ousada. Bom dia, Tanice. Ela queria. Bom dia para todo mundo, para as outras pessoas que entraram. Jesus queria que ela tivesse uma atitude. A gente já falou aqui sobre isso algumas vezes. Muitas vezes Deus espera que tenhamos uma atitude para que nós sejamos abençoadas. E aí Jesus sabia que era ela, mas ele pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? E a reflexão de hoje é assim: quantas vezes nós estamos com algumas hemorragias internas? A gente não sangra fisicamente, mas o coração sangra. A nossa alma sangra. Às vezes a gente não tem coragem de expor a nossa ferida, a nossa hemorragia. E às vezes aquela mulher, ela estava há 12 anos sofrendo daquela hemorragia. E você? Bom dia, Thelma. Quantas vezes a gente está sofrendo com alguma hemorragia interna, com a gente tá lá, com aquele sangramento, aquela dor, e a gente não tem coragem de se expor,
Você tem coragem? Me conta aí. Você tem coragem de expor seu coração para Jesus curar? Quando você está com alguma dor profunda, quando você está com alguma hemorragia interna, sofrendo, doendo, você tem coragem de se expor para Jesus ou para alguma pessoa que vai poder te levar até Jesus e vai ser instrumento de Jesus? E até o minha lá do consultório eu fiquei agora curiosa. Então, a pergunta é, você tem coragem? Me diz aí, você tem coragem de se expor quando você tem alguma coisa que está sangrando dentro de você? Quando você tem alguma coisa que parece... sou eu mesma. Olha aí, quanto tempo, saudade. Nunca mais apareceu, hein, bichinha? Sim, sou... Então, gente, quantas vezes a gente está com essa hemorragia interna que está sangrando? Ou então a gente tem algo que a gente... que é doloroso e que a gente sabe que se a gente expor ao homem ou às pessoas, se as pessoas nos descobrirem, vão ter um preconceito ao nosso respeito e a gente simplesmente se cala. Sim ou não? Isso acontece com a gente, sim ou não? Me diga aí se já aconteceu com vocês, e vocês terem uma coisa que vocês não tinham coragem de compartilhar com alguém porque tinha medo de ser julgada, né? Nem que isso fosse expor uma ferida para que você fosse curada. Às vezes a gente tem feridas dentro de nós que a gente não tem coragem de se expor por medo. A gente não tem coragem de se expor. Bom dia, Bárbara. A gente não tem coragem de se expor e a gente acaba guardando aquilo dentro da gente. É a Bárbara de ontem, me diz aí, acho que é a Bárbara de ontem, né? Me diz, Bárbara, para eu não esquecer, para eu saber se é tu. Então, assim, às vezes a gente acaba não se expondo, a gente acaba guardando no nosso coração e a gente deixa de ser curada, deixa de receber a virtude de Jesus, da parte de Jesus, porque a gente prefere deixar a nossa hemorragia guardada. Bárbara, amiga da Lívia. Ah, tá. Aí a gente acaba ficando... A minha irmã disse forte verdade. A gente acaba ficando à mercê da cura pelo tempo. A gente acha que o tempo vai curar o nosso coração, mas não. A Bíblia diz que a gente precisa confessar essas coisas de dentro de nós, uns aos outros, os pecados, as situações da nossa vida, para a gente ser curada. A gente precisa confessar uns aos outros para que a gente possa ser curada. Se a gente não abrir o nosso coração, se a gente não tivesse coragem extravagante, se a gente não tivesse essa ousadia de romper, a nossa hemorragia vai ficar ali, vai virar uma ferida para o resto da vida, que vai ficar sangrando, sangrando. E a qualquer toque, ela vai sangrar outra vez. Às vezes a gente acha que tá ali, não, eu vou botar aqui um curativozinho, vou ali amenizando, e essa ferida, essa hemorragia vai voltar a sangrar. E ela vai sangrar por anos na sua vida. O que nós precisamos é desnudar o nosso coração, abrir o nosso coração, tocar na virtude de Jesus. Seja para Jesus esse toque, seja assim, Deus, eu vou abrir meu coração, vou rasgar meu coração aqui, ou compartilhando com alguém que seja idôneo, que seja íntegro, para lhe ajudar a curar essa ferida. Eu me lembro que uma vez eu aconselhei uma pessoa que tinha adulterado, uma mulher casada que tinha adulterado, ela carregou aquilo por anos. E quando ela compartilhou isso comigo, eu levei ela para a cruz de Jesus, sem nenhum julgamento, sem nenhuma observação, porque nós, seres humanos, somos capazes de qualquer coisa quando a gente se afasta de Deus. E por trás de cada história, nós só conhecemos cada pessoa tem uma história. E muitas vezes nós não tô aqui passando a mão por cima de erro, de pecado, mas a gente não sabe as circunstâncias que levaram aquela mulher ao pecado. E quando ela confessou aquela situação para mim, que eu levei ela para Cristo, ela foi liberta daquele sangramento no coração dela que ela guardava há tantos anos. Porque quando ela expôs a ferida dela, quando ela expôs a hemorragia dela, aquilo que sangrava no coração dela por anos, e eu fui instrumento de Deus para a mão de Jesus tocar aquela ferida dela, ela foi curada.
E ali nós oramos. E depois, quando eu encontro com aquela mulher, várias vezes encontrei depois, ela compartilha para mim quanto ela foi abençoada e curada por ela ter tido coragem de abrir a hemorragia dela. E aí fica essa pergunta para você. Qual a hemorragia que você tem? Que não é física como aquela mulher, mas qual a hemorragia que você tem que precisa desse toque? Qual o sangramento que está no seu coração há anos e você precisa compartilhar isso com alguém que possa ser instrumento de Jesus na sua vida para você ser curada? Então, assim, que você possa receber a virtude de Jesus, que você possa ser extravagantemente corajosa para vencer os conceitos, os preconceitos e abrir seu coração para que você possa ser curada. Amém, gente? Faz sentido para vocês? Faz sentido isso que eu falei? Que a gente precisa muitas vezes compartilhar nossas dores, nossos sangramentos internos. A gente tem que vencer o preconceito, a gente tem que vencer o nosso orgulho, a gente tem que abrir o nosso coração e a gente precisa romper, a gente precisa rasgar, perder o medo, perder vencer o conceito que a gente faz de que a nossa hemorragia ela é proibida de ser exposta, assim como era proibida aquele toque da mulher em Jesus. Nós precisamos romper para que a gente seja completamente curada, para que a nossa alma seja curada, para que eu tenho certeza que quando a gente fala para Jesus, o nosso espírito é transformado, ele vem com o poder dele, mas a gente precisa de cura na alma. Quantas vezes a gente precisa falar para ser curado, principalmente nós mulheres, que somos validadas quando nós compartilhamos, que somos validadas quando nós abrimos o nosso coração. O que eu te inspiro é que você encontre, o que eu te encorajo, que você encontre uma pessoa que seja instrumento de Jesus, porque estar na multidão, como aquela mulher estava, com essa hemorragia, é duro. É duro porque a gente vive no meio da multidão, mas a gente é solitária. Quando a gente tem uma hemorragia sangrando, a gente pode estar no meio da multidão, mas a gente se sente solitária porque a gente tem algo ali dentro da gente que não foi curado, que sangra e que ninguém sabe. Então é uma mulher cheia de público, mas que no fundo, ela é uma pessoa completamente solitária. E eu te convido a escolher uma pessoa que você possa compartilhar a sua hemorragia. Uma pessoa idônea, uma pessoa cheia de Jesus, que vai te conectar com Jesus e que vai te ajudar a ser instrumento de cura para a sua vida. Eu creio que Deus tem grandes coisas, Ele tem essa virtude que flui. E muitas vezes nós precisamos das pessoas, sim. Nós precisamos vencer o nosso conceito, o nosso preconceito, para acreditar que alguém vai ser instrumento por Deus para tocar na nossa vida também, para me permitir tocar em Jesus através dessa vida. Então, que você possa ser ricamente abençoada, que você tenha essa coragem de romper e ir falar e abrir seu coração. Mas não abra seu coração para qualquer pessoa, lembre-se, tem que ser para alguém que vai guardar o seu coração, que vai ser realmente um instrumento de Deus, mas que vai ter a hombridade, assim, de guardar o seu coração e de não comentar a sua vida, de não passar essa história para frente. Então, meu desejo é que Deus te abençoe ricamente nessa manhã, nesse final de semana que já está começando, que Deus possa te dar um dia abençoado, que o Senhor possa falar com você e que você encontre essa virtude em Deus. Tá bom, gente? Vamos orar. Pai, eu quero colocar, Deus, a vida de cada uma de nós aqui. Deus, que nós possamos ser abençoadas por Ti, que nós possamos ser cada vez mais sedentas da Tua presença, do Teu favor, e que a gente encontre essa virtude que só vem de Ti. Tem áreas da nossa vida, Deus, que precisam do toque de Jesus, do toque. Em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe cada pessoa que está aqui e que cada pessoa encontre o toque de Jesus e receba essa virtude que sai de Jesus, para que
possa ser completamente curada, espírito, alma e corpo. Em nome de Jesus Cristo, Deus, eu oro e já te agradeço. E quem crê diz amém, 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 amém. Amém. Gente, um dia abençoado. Eu vou já postar essa live aqui. Se você quer abençoar outra pessoa que precisa desse toque, vai lá, marca uma pessoa ou então encaminha para outras pessoas, faz um comentário, porque faz com que o Instagram entregue mais e abençoe a vida de mais mulheres. E lembrando que terça-feira nós estaremos aqui às 7 horas para a nossa oração. Além do que, amanhã na nossa igreja, amanhã, né, sábado, exato, nós vamos ter 12 horas de oração. E você não pode ficar de fora. Você é minha convidada, se você é aqui de Brasília, vai participar com a gente vai estar ali o dia inteiro. E a gente precisa de vocês, a gente quer que vocês sejam abençoados. Então, vai lá na Comunidade Cristã Videira Brasília. Se você não souber o endereço, manda um direct aqui pra mim que eu te respondo. E eu tô esperando você lá. Um final de semana abençoado. Amo vocês. Deus abençoe ricamente.